E eu sei que aquilo que o Senhor trouxe no meu coração essa noite para compartilhar com vocês, vai complementar este banquete que você tem recebido. A palavra do Senhor, na Bíblia nós encontramos um termo interessante que se chama querigma. Querigma é aquela expressão que diz que Deus usa pessoas imperfeitas para trazer a palavra perfeita dele. E é isso que ele está fazendo aqui. Eu sou apenas um carteiro. Então que você possa, assim como já se rendeu, continuar com o teu coração ainda mais sensível, para que cada apontamento do céu, ele possa transformar a sua vida. Essa semana eu ouvi uma expressão muito interessante sobre alimentação. Eu não sou conhecedor e especialista nisso, mas a pessoa me falou, olha, a importância de comer uma fruta, não só tomar o seu suco, comer uma fruta, não só tomar a vitamina, um polivitamínico, é que ela contém micronutrientes, que só podem ser fornecidos através da fruta no seu formato original. Então existem micronutrientes espirituais que Deus quer te dar nessa noite, coisas que só podem acontecer quando eu decido comer da mesa do Senhor, amém? Eu quero conversar com você de uma forma muito especial, uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, baseado no texto de 2 Samuel, capítulo de número 6, que é sobre os carregadores da arca, os carregadores da arca dos nossos dias. Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir em 2 Samuel, no capítulo de número 6. É um texto grande, mas eu acredito que vale a pena nós lermos esses versículos completos, por conta de contextualizar você, e também porque eu sei que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e ela ministra aos nossos corações, ela jamais volta vazia. Então, se você pode me acompanhar, eu vou começar a ler do verso de número 1. O contexto aqui é o seguinte, o contexto do povo de Deus na época da monarquia. A arca da aliança, ela havia sido levada, roubada pelo povo filisteu. Só para que você possa entender mais completamente. Quando Jesus veio ao mundo, ele estabeleceu uma nova estação, que é a estação da graça. Essa estação, ela foi inaugurada quando Jesus morreu e depois com a descida do Espírito Santo. E ali nós passamos a hospedar, quando nós escolhemos o Espírito Santo, nós nos tornamos hospedeiros. A presença do Senhor está dentro de nós, de cada um de nós. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia mostra que não era assim. A Bíblia mostra que no Antigo Testamento a presença, ela era manifestada através de um móvel que se chama arca, que ela era feita de madeira e revestida com ouro. E essa arca que foi feita por Moisés, essa arca ela havia sido roubada. A arca da presença havia sido roubada pelo povo filisteu. E Davi, ele foi buscar essa arca. E o texto diz o seguinte, 2 Samuel 6, a partir do verso 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalá em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram à casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô estava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência.
Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca do Senhor para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela, e ao ver Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e dos servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Palavra do Senhor. Que história. Feche os teus olhos mais uma vez, por gentileza. Espírito Santo, nós dizemos sim para tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, e repreendemos tudo que não vem de Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Cala a voz do nosso coração, a voz dos problemas, a voz do mal. Qualquer seta maligna está repreendida em nome de Jesus. Que possamos, Pai, aplicar essa boa palavra de uma forma pessoal ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero então falar com você hoje a respeito da importância da presença do Senhor em nossas vidas. Hoje tivemos um tempo especial ali na praça, na feirinha, né, do JK, é isso mesmo, né? E ali alguns milagres, sinais, nós evangelizamos, foi algo muito forte. Mas uma coisa que me marcou bastante é que aonde nós pisamos, nós levamos a presença do Senhor, ou não. É uma escolha nossa. Deus, Ele sempre está se manifestando dentro ou fora da igreja. Depende da nossa escolha. Depende de como nós nos posicionamos. Eu queria mostrar uma imagem para você. Essa imagem, ela vai mostrar como que Davi, com Uzá, com Aiô, né,
que eram os sacerdotes ali, eles estavam carregando a arca. Estavam ali celebrando, eles levavam a arca dessa forma, mas diz que era a forma errada. E tem uma outra imagem que mostra a forma correta, deveria ser no ombro. A arca deveria ser carregada no ombro, e detalhe, a cada 6 passos que eles davam, eles deveriam sacrificar um novilho e um boi gordo. E só para você ter ideia, da casa de Obed-edom, não estou nem falando de Gate, da casa de Obed-edom até a cidade de Davi, que é Jerusalém antiga, dá cerca de 115 a 120 quilômetros, em um calor, naquele deserto, em torno de 52 graus. Mas era a orientação do céu. E olhando para essa história, que é uma história fantástica, mas real, olhando para a forma em que Deus, Ele designa que homens e mulheres se posicionem em relação à sua presença. Eu identifico vários personagens, mas tem 4 personagens aqui, neste texto de 2 Samuel capítulo 6, que são personagens destaques. E eu quero conversar com você nessa noite a respeito de cada um deles. A respeito de Uzá, que foi fulminado, de Obed-edom, que foi o abençoado, de Mical, que foi a estéril, e de Davi, que foi o aprovado. E eu quero então olhar e iniciar uma reflexão a respeito de como nós temos vivido a nossa vida diariamente, olhando para o exemplo de Uzá, o fulminado. O texto é um texto que, para mim, é um pouco chocante. Você imagina a cena: prepararam um carro de boi novo, prepararam ali os bois, que provavelmente eram treinados para aquilo, colocaram a arca da aliança em cima daquele carro de boi, prepararam os instrumentos, vinham louvando e cantando, vinham dando o melhor. E ainda assim, acontece uma fatalidade. Os bois tropeçam, e de repente Uzá vai tentar segurar, e aí ele é fulminado. Agora, vamos pensar um pouquinho mais nesse contexto. A Bíblia fala que Uzá e Aiô, eles eram filhos de Abinadab. Aquela arca, ela já tinha sido resgatada antes de ter sido roubada novamente pelos filisteus. Ela havia passado 70 anos na família ali de Abinadab. Uzá e Aiô cresceram vendo a arca. Uzá e Aiô, eles deveriam ter entre 20 e 50 anos na época que Davi resgatou essa arca dos filisteus. Eles sabiam, por ser de uma família sacerdotal, tudo o que era necessário fazer para cuidar da arca da presença, para cuidar da presença do Senhor. Davi, que era um homem que conhecia também a história, deixou de se atentar para alguns detalhes, e no meio desse contexto todo, nós vemos uma fatalidade acontecendo, nós vemos uma situação terrível acontecendo. Agora vamos parar e imaginar algo que é muito forte. Muitas vezes nós não observamos que nós começamos a querer carregar a presença do Senhor, ou seja, fazer as coisas de Deus, fazer aquilo que o Senhor pede para nós, mas com as ferramentas que Ele não pede para nós. Uzá, ele sabia que aquela arca, ela não deveria ser carregada daquele jeito. Quem que carregava daquele jeito? Os filisteus. Quando os filisteus roubaram, eles levaram numa carroça, mas o povo de Deus não podia carregar daquele jeito. E mais, ele sabia também que não poderia tocar naquela arca.
E por conta disso aconteceu essa fatalidade. E algumas lições que eu tiro em relação a Uzá, e que quando eu olho para Uzá, eu aplico diretamente à minha vida, para que eu não cometa erros semelhantes a Uzá. Uma das primeiras observações que eu vejo na vida de Uzá, e que ele teve, foi a perda da perspectiva da novidade do mover de Deus. Uzá, durante 70 anos, aquela arca lá, ele talvez há 30, 40 anos, vendo mover, vendo, como nós dizemos aqui no college, né, o chamaradas, acontecendo fogo ali. De repente, o que aconteceu com Uzá? Ele achou que era comum. Ele, talvez, se estivesse nos nossos dias, ele viria para mais uma celebração comum. Ele sairia feliz daqui para dizer que durante a semana, eu tiquei ali no meu cartão de ponto espiritual que eu cumpri o meu papel de ir à igreja no domingo. Eu me encaixei naquilo que é a perspectiva de Deus. Ele achava. E ele perdeu a perspectiva do novo. Existe algo que nós temos que nos lembrar constantemente. Deus, ele é fonte inesgotável. O que significa isso? Significa que se ele fez muito ontem, e ele está fazendo muito hoje, ele pode fazer muito mais amanhã. O que significa? Significa que se Deus derramou 10 porções na vida da pessoa que está do seu lado, não é por isso que vai faltar na sua vida. Ele pode derramar 20 na sua, e mesmo assim ele é fonte inesgotável. Uma das maiores dificuldades, e que nós vemos isso na Bíblia, no livro de Apocalipse, é a pessoa que se torna morna. Ela perde essa perspectiva da novidade, do mover de Deus. Ela não chora mais, ela não celebra mais, ela não ora mais, ela não vibra mais, ela não busca novos dons mais. Ela cai na estabilidade emocional e espiritual. Uma outra lição que eu tiro, e que também é muito forte, e que nós devemos cuidar, foi a perda do comprometimento com a obra de Deus. Uma das coisas que aconteceu com Uzá, e que eu às vezes vivo isso com alguns queridos, pessoas muito especiais, mas que eles às vezes não se atentam, que fazer as coisas de Deus não é simplesmente querer ajudar, ultrapassa isso. Eu quero ajudar. Não, você não entendeu. Eu sou um voluntário. Não é só, é um voluntário vocacionado. Não, vocacionado é para os pastores. Então, todos nós somos chamados a servir e entregar o nosso melhor. As coisas de Deus, a igreja não é simplesmente uma ONG, a igreja não é simplesmente um lugar de assistência social, a igreja não é um lugar simplesmente de espiritualidade, não é isso, é muito mais do que isso. Uzá, ele perdeu esse comprometimento, ele se encontrou numa posição, eu só estou ajudando, eu estou lá para ajudar, faço as coisas, se me der eu faço, nossa, vai demorar esse culto, hein, achei que ia dar tempo de preparar a janta, e vai atrasar tudo, eu começo. A pessoa que ajuda, ela rapidamente é envolvida pela insatisfação, e depois da insatisfação vem o desejo de exigir algo. Eu estou lá, mas ninguém me dá nada, eu não ganho nada, e eu começo a observar de uma perspectiva errada. Por quê? Porque o meu comprometimento não está com a obra, eu perco a visão. Mais uma característica também de Uzá foi a perda do zelo com o melhor. Preste atenção, Deus, isso aqui é uma interpretação minha, tá? Deus tolerou que colocassem a arca num carroção, ok? Já não era para fazer isso, mas daí quer segurar com a mão a arca, daí não dá, né? A gente às vezes vai permitindo, abrindo pequenas tolerâncias. Eu li a Bíblia todos os dias, mas agora eu leio um dia sim, um dia não. Mas para quê?
Eu orava sempre, mas agora eu oro às vezes. Eu vou cair, mas todo mundo faz. E é normal. E eu acho que o normal é o meu padrão, mas se eu sou filho de Deus, eu vivo sobrenatural constantemente. Não faz sentido para mim querer viver como as pessoas comuns. Por quê? Porque eu ando no sobrenatural dia após dia. Então eu não vou ter mais dor, mais sofrimento. Pelo contrário, o Senhor está contigo em cada dor, cada sofrimento, mas Ele te dá respostas para que você possa suportar isso. E eu começo a perder essa perspectiva, o zelo com o melhor. Temos o axioma que nós falamos na nossa igreja, que o melhor de Deus está por vir. É isso. E a gente não pode perder essa perspectiva. Uma outra característica de Uzá foi a troca da adoração por aparência de religiosidade. Às vezes a gente começa a se conformar com aquilo que as pessoas estão fazendo. Preste atenção, o texto, tá? Ele diz que eles vinham cantando e tocando. Eles iam cantando e tocando instrumentos, mas a Bíblia não fala que eles vinham adorando, porque a adoração ela ultrapassa a música, a adoração ela ultrapassa simplesmente uma boa intenção, ela tem a ver com o coração. Tem um dito popular, né, que fala assim: nossa, de boa intenção o inferno está cheio. Já ouviu isso? É um dito popular, não é Bíblia isso não, mas de alguma forma faz sentido. Porque às vezes, eu estou lá, é boa intenção. Não, a adoração ela é um estilo de vida, é cada sorriso, cada palavra, é o que você faz. Nós temos algo na igreja da cidade, eu não sei se tem aqui, pastor Josué, que é o 30 semanas, né? Tem sim, vocês até fizeram o retiro rendição, né? É verdade. Isso. E lá, alguns anos atrás, eu brinco, eu falo assim: olha, a gente deveria ter o grupo do sem noção, né? Tem muita gente sem noção, gente, né? Aleluia, aleluia. Só que há mais ou menos um ano atrás, eu tive uma percepção um pouquinho maior a respeito disso. Que nós precisamos de um grupo do sem temor. Porque assim, o sem noção é aquela pessoa, às vezes ela está sem noção porque ela não tem experiência, ela não aprendeu, a gente tem que ensinar. Puxa, sem noção, beleza. Agora o sem temor parece que tem se multiplicado. As pessoas que perderam o temor pelo sagrado, o temor pela palavra de Deus, o temor pela oração, o temor por ter líderes espirituais, o temor por entender, não, aqui é só um templo. Sim, são paredes. O dia que nós somos arrebatados, essa estrutura vai ficar. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que cada ambiente, topos, a palavra é topos, que dá origem à topografia. Tanto no seu coração como na terra, precisa ser conquistado. Não existe campo neutro. Então, o seu coração ou é do Senhor ou não. E a terra onde você está, a sua casa, aquele ambiente, você tem que declarar que aquela parte é do Senhor. Então, por exemplo, este ambiente aqui é um ambiente consagrado. O que tocamos é consagrado. E às vezes nós começamos a negligenciar isso. Foi exatamente o que Uzá fez. Ele trocou a adoração pela aparência de religiosidade. Uau! Mas vamos avançar um pouquinho mais. Fala assim, ufa! Porque senão, né, eu comecei com o mais difícil, porque senão você ia sair daqui. E eu quero agora avançar para a parte boa, para um dos personagens que me empolga aqui nessa história, que é Obed-Edom. Obed-Edom eu chamei de o próspero. Obed-Edom, ele se destaca em muitas características, mas em especial no verso 12 diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Veja a diferença. Quando eu li esse texto, a imagem que me veio na mente foi de uma cenoura e de um ovo. Os dois colocados na água fervendo. O ovo endurece, a cenoura amolece.
A mesma água fervendo pode endurecer o coração de alguns e amolecer o coração de outros. A mesma situação, fulminou Uzá, trouxe prosperidade para a vida de Obed-edom. A mesma situação. Só que o detalhe é que Uzá, ele sabia profundamente tudo o que deveria fazer. Obed-edom, ele agiu por fé, em muitos níveis. A Bíblia fala que Obed-edom, ele aceitou colocar a arca dele na casa dele. Melhor, a arca da aliança na casa dele. E durante 3 meses, 90 dias, a casa de Obed-edom foi abençoada, prosperou. Agora imagina a cena comigo. Você pega e assiste uma cena onde um homem santo, Uzá, sacerdote, encosta na arca e é fulminado. E de repente fala: olha, a gente não sabe o que a gente faz com a arca da presença. Ah, aqui do outro lado da rua mora Obed-edom, que era o mais próximo. Então fala o seguinte, leva para a casa dele. E Obed-edom, ele não ia pegar aquela arca, eu tenho certeza que ele não fez isso. Coloca no porão. Não fez isso. Deixa a arca de Deus em destaque, aqui no meio dessa sala. E daí eu imagino, todos os dias, as crianças correndo: ei, cuidado aí, não encosta nessa arca não. Eu já vi gente sendo fulminada. Estava observando as crianças aqui, eu tenho 2 pequenininhos. Ninguém segura essas crianças. Mas Obed-edom, ele enxergou além. Olha algumas lições que eu tiro em relação ao Obed-edom. As coisas espirituais de Deus são sagradas. Obed-edom entendeu que a arca, apesar dela ter fulminado Uzá, ela era algo sagrado. Quando eu olho para a igreja do Senhor, e nós somos a igreja do Senhor, eu observo algo que às vezes nós nos esquecemos. A igreja não é uma empresa, é a casa do Senhor. Quando eu entendo isso, eu desejo servir com mais vigor. Eu desejo abrir a minha casa para uma célula, um grupo da cidade. Qual o nome aqui, pastor? Célula, para uma célula. Vamos imaginar você abrindo a sua casa para uma célula. Quem é líder de célula aqui? Ou tem a sua casa aberta? Deus te abençoe profundamente, Obedes-edoms. Porque assim, eu abro a minha casa para uma célula, naturalmente envolveu ali escolhas. Alguém vai sentar no meu sofá, alguém vai colocar a mão suja na parede, alguém vai derrubar refri no tapete, alguém vai pisar. Eu tenho que preparar aquele dia. Só que às vezes nós nos esquecemos que a presença do Senhor, que no Antigo Testamento estava na arca, no Novo Testamento está dentro de cada um de nós. E quando nós decidimos servir as pessoas, nós nos tornamos prósperos, porque eu decido abençoar vidas. Obed-edom, ele entendeu isso de forma muito clara. As coisas espirituais de Deus são sagradas. Outra lição é que vale a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. As crianças brincando, tinha um risco enorme, alguém poderia encostar. Mas ele falou: olha, eu prefiro o risco com a presença de Deus do que viver sem a presença, achando que isso vai me proteger de alguma coisa. Muitas pessoas não se comprometem completamente com o que Deus tem para a vida delas, e alguns aqui sabem claramente que Deus já conversou com você, Deus já direcionou propósitos, chamados, mas falta um comprometimento por medo. Porque vai envolver risco, mas sempre vai envolver riscos, sempre vai envolver riscos, porque o reino de Deus não é feito de covardes, mas de corajosos. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é conquistado à força, não é a força da arma, não é a força da briga, é na coragem de me abdicar muitas vezes do meu desejo, daquilo que eu gosto, das minhas preferências, para poder servir o reino, servir pessoas. Vocês têm um privilégio muito grande nessa igreja, e nessa cidade, eu dei uma olhada
na internet hoje, e estava conversando com o Patrick, agora há pouco, vocês têm 83 nações, etnias representadas aqui. Meu Deus, meu Deus. Lá na minha cidade, na igreja da cidade que eu pastorei, em Pindamonhangaba, a gente tem as etnias dos mineiros, dos carioca, dos paulistas, do uai, pão de queijo. Aqui é muito especial, gente. Isso aqui é uma plataforma de envio. É algo sobrenatural. E estar aqui, num tempo como esse, bem num dia de uma celebração profética como essa, isso aqui diz muito a respeito do que Deus tem para essa igreja. E você pode escolher se envolver, mas envolve riscos, se envolver sabendo que envolve riscos, ou simplesmente viver uma vida monótona. Uma das coisas que o mundo nos engana muito, é falando assim, olha, vamos tentar descobrir a fonte da juventude. Agora o homem vai viver até 100, até 120, passa uns renews aí para tirar as rugas, dá um jeitinho aí por dentro, não sei o que, para você viver mais, beleza. E as pessoas estão vivendo vidas mais longas, glória a Deus que possamos viver também até 100, 120, se Deus quiser nos dar essa longevidade. Mas nós às vezes medimos a vida, e é assim que o mundo mede, pela quantidade de anos que vivemos. Mas no reino a vida não é medida pela quantidade de anos, mas pela profundidade de cada dia. E existem pessoas que vivem superficialmente e vão passar pela vida. Elas não impactam a vida de ninguém, elas não mudam a realidade de ninguém, e amanhã é mais uma segunda-feira, e algo que o pastor Rick Warren fala, a igreja ela não é contada pela quantidade de pessoas que sentam nela aos domingos, mas pela quantidade de pessoas que são enviadas na segunda-feira, porque lá é o nosso campo missionário, lá é o lugar, é a plataforma onde nós fazemos a diferença. É ali, mas o meu serviço é difícil, glória a Deus, é aquele lugar mesmo que você tem que estar. Mas eu só estou com pessoas difíceis. Você é um resolvedor de problemas. Alguns olham para o problema e falam, que problemão, eu saio correndo. Você fala, manda aqui. Tem problema, manda aqui. Por quê? Quem resolve problemas mais difíceis é promovido. E no reino é assim também. Você precisa escolher e saber que não há provação, não há nada que o Senhor coloque diante de você, filho, filha de Deus, que o Senhor já não te deu escape, que Ele já não te deu a solução. E às vezes nós fugimos. Olha agora como oportunidades. Eu olho para os problemas e falo, Deus, qual que é o tesouro? Qual que é a oportunidade que o Senhor tem para mim no meio disso? É exatamente o que Obed-Edom fez também. Obed-Edom entendeu que a honra é mais importante que o sacrifício. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. E, eu estou sacrificando tanto. Eu estou fazendo aqui, assim, assado. Só que eu preciso olhar para a forma que Deus pede para fazer. Não é de qualquer jeito. Não é como um ditado popular mineiro, aos trancos e barrancos, não sei se vocês usam isso aqui. Vou de qualquer jeito. É o que sobrar. E daí você faz uma agenda. E a agenda, ela não inclui o reino. Eu ensino lá na igreja da cidade em Pinda de forma muito clara isso. Não é o reino que tem que se adaptar à sua agenda, é você que tem que se adaptar à agenda do reino. E muitas vezes nós achamos que isso nos trará prejuízo, mas não vai trazer não. Porque um dia com o Senhor vale mais que 1000. Às vezes você trabalha 1000 dias e não rende aquela dedicação que você entregou para Ele como sacrifício vivo de um dia. Obed-Edom, ele entendeu isso profundamente. Alguns querem servir a Deus desde que não atrapalhe a rotina, o horário, a agenda, as reuniões, o hobby, e é isso, e é aquilo, e os dias vão passando, e aí? Você precisa se movimentar no movimento do vento do Espírito. E uma outra lição que eu tiro com Obed-Edom é a evidência da disponibilidade.
ele se dispôs. Olha, minha casa está aberta. Olha, eu estou disposto para isso. E eu declaro sobre sua vida, alguns aqui o Espírito Santo está falando diretamente. Você vai procurar talvez, hoje ainda o pastor Josué, pastora Genoveva, ou o seu líder direto, e falar para ele, olha, eu estou à disposição para aquele desafio que a igreja estava precisando. Eu estou à disposição. Deus tem me abençoado, é para isso, é para eu servir com as minhas mãos, servir com o meu intelecto, servir com os meus recursos em um outro nível, A Bíblia fala claramente que nós devemos guardar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. E às vezes nós achamos que o nosso maior tesouro é aqui na terra. Não. Você tem que deixar um legado aqui na terra. Em terceiro lugar, o terceiro personagem que eu vejo aqui é Mical. Mical é a estéril, e é um capítulo triste da Bíblia também, a história de Mical. Mical, ela foi conquistada por Davi, a Bíblia fala que por 100 prepúcios, né? Eu não vou ficar explicando o que é isso aqui, mas o detalhe é que foi por isso, e ali, ela foi levada e se tornou esposa, junto com Abigail, e ela estava ali, como mulher do rei, e ela tinha toda a oportunidade de dar continuidade no legado do pai, Saul. Ela poderia ter dado continuidade, mas enquanto Davi foi buscar, e a hora que Davi vinha dançando, Mical, ela escolheu fazer diferente, por exemplo, de Miriam, quando vinha dançando ali com os tamborins. Eu imagina a cena, Mical, ela ficou na janela, olhando, sorrateira, só observando, esperando, deixa eu ver a hora que eu vou criticar, deixa eu ver o que não está certinho aqui na igreja, deixa eu ver, para eu poder apontar, e por causa disso ela se tornou estéril, algo terrível, ela parou de frutificar, ela tinha sangue real na veia dela, mas ela não pôde dar continuidade no legado, por conta da insatisfação dela. E algumas lições que eu tiro de Mical, por que ela se tornou estéril? Por conta do desprezo pelo seu marido. Preste atenção em algo que eu vou te falar. Algumas pessoas às vezes não percebem o quanto que elas criticam. Ela criticou Davi. E às vezes nós não percebemos o quanto que nós criticamos a nossa própria família, nosso próprio esposo, esposa, os nossos irmãos. Vou fazer um desafio para você aqui. Você escolhe se você quer realizar ou não, pode ser amanhã, outro dia, é um desafio. Pega um dia só, tá? Da hora que você acordar até a hora que você dormir, bem pouquinho. Fala assim, hoje eu não vou reclamar de nada, só vou agradecer. Não vou, nada, não vou reclamar de nada. Não vou reclamar do café, das crianças estarem atrasadas para ir para a escola, não vou reclamar da conta, não vou reclamar no trânsito, não vou reclamar de nada. Eu só vou agradecer. Você vai ver o quanto que é difícil manter um coração grato e na satisfação. É verdade ou não é? Mical, ela não se percebeu, mas a crítica dela em reclamar da própria família foi um dos ingredientes que trouxe a esterilidade para ela. Ela falou assim, precisamos desses exageros? Talvez você está aí falando, precisamos de tanta dança? Precisamos de tanta música? Precisamos de tanta oração? Precisamos. E você não percebe que isso está secando o seu coração? Precisa de tudo isso? Ei. Nós simplesmente não percebemos o quanto que pequenas insatisfações em relação ao nosso líder, em relação ao pastor, isso faz mal para nós, são toxinas. Eu assisti uma série no stream, acho que era Netflix, eu não me lembro nem o nome, eu sei que o cara decidiu comer durante 30 dias McDonald's, ok? Pode falar o nome porque é público lá. E depois de, acredito que 21 dias, faz bastante tempo que eu assisti, 21 dias,
ele estava apodrecendo, os órgãos dele estavam começando a parar, porque ele vivia de comida rápida, comida de fast food, esse tipo de coisa. Nós vivemos em um tempo que assim, muitos são pastoreados pelo pastor do YouTube, pelo pastor daquele podcast, pelo pastor do Instagram, e a gente, às vezes esquece que Deus me deu uma liderança espiritual. Aqui, por exemplo, você está recebendo uma palavra hoje. É difícil você levantar e sair correndo no YouTube, se você não está gostando, você muda a pregação. Aqui o seu pastor sabe o que você precisa comer. Aqui ele sabe o que precisa. Ah, não, mas eu gosto de comida rápida, fast food, sabor. Não, mas aqui ele vai te dar salada, vai te dar os nutrientes necessários, ele está entendendo o movimento do céu. E todas as vezes que eu negligencio isso, eu começo a secar. Eu começo a perder aquilo que Deus me deu. Você só tem o que você honra. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu critiquei um líder espiritual. Tira toda a esterilidade do meu coração, em nome de Jesus, amém. Eu entendo algo muito claro. Eu, por exemplo, eu sou um pastor adjunto da rede de igrejas da cidade, eu escolhi. Meu pastor líder é o pastor Carlito Paz e a pastora Leila, que também eu considero como pais espirituais. Mas preste atenção, eu tenho muito claro que eles enxergam muito mais do que eu. E às vezes eles pedem para fazer algo, eu não entendo, mas eu obedeço. Por quê? Porque isso tem a ver até com fé. E muitas vezes, dentro do momento que nós vivemos, eu preciso entender tudo. Me explica, calma aí. Para cada função há uma unção, para cada função há uma visão. E você precisa entender isso, porque isso irá destravar coisas na sua vida. Uma outra lição que eu tiro com Mical foi a desvalorização do momento espiritual. Ei, existia um momento, e agora eu quero que você chegue aqui bem pertinho de mim e ouça o que eu estou falando. Olha aqui, preste atenção, não distrai não. Havia um movimento espiritual da volta da arca. Eles estavam celebrando, e Davi estava ali dançando, mas Mical preferiu ficar da janela, simplesmente observando, e depois ela foi pegar aquilo que ela achava que era um ponto crítico. Em nome de Jesus, no meio dessa celebração de hoje, olha o momento espiritual, que a gente está cantando, dá vontade de dançar, dá vontade de pular, e às vezes eu falo, mas, ei, a adoração ela envolve expressão, a adoração ela envolve intencionalidade, e isso também me traz um entendimento para o último ponto de Mical, que foi a troca da adoração pela murmuração. Ela desvalorizou o momento espiritual e depois começou a reclamar e duvidar ao invés de adorar. Preste atenção, me lembro de um texto no Novo Testamento onde o gadareno, ele endemoniado, ele chega diante de Jesus e ele se ajoelha ali. No momento que ele se ajoelha, Jesus manda ele ficar de pé. Mas peraí, não entendi. Porque ali ele estava possesso, quem queria adorar Jesus eram os demônios, e Jesus expulsa, aqueles demônios vão para os porcos, eles caem no precipício, cria ali até uma confusão, mas ele é liberto completamente, ele adora Jesus depois em sanidade, e sai para pregar as boas novas. Agora preste atenção, os demônios ali queriam adorar Jesus, mas eles não podem, porque o decreto sobre eles já aconteceu, eles não podem. E às vezes, os que podem não adoram. Alguns querem adorar e não podem, e outros que podem não adoram.
e perdem a oportunidade pela desvalorização do momento espiritual. Nessa igreja, para mim está claro, que há palavra, há mover, há fogo, só que precisa de lenha. Você é a lenha? Você quer queimar? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu declaro essa vida, ninguém aqui vai secar. Todo espírito de Mical está repreendido dessa igreja, em nome de Jesus. Uma igreja frutífera. Alguns frutificavam muito, mas você vai frutificar a 100 por 1 e mais. Frutos e frutos que permanecem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O ano não acabou ainda. Ah, pastor, deixa eu ver que dia que é hoje, dia 19. Não, tem aí ainda 40 dias só, pastor, 40 e poucos dias. Ei, Deus criou o mundo em 6. O que Ele não pode fazer na sua vida em 40? E às vezes a gente fica limitando o poder de Deus. E por último, Davi, o aprovado. O texto diz assim, vou ler esses últimos 2 versículos. Mas Davi disse a Mical. Davi aqui também, pronto, né? Falou tudo, né? Tipo assim, meu Deus. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu no lugar do seu pai. Até foi, meu Deus, né? Mas falou com força, né? Precisava lembrar ela. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Grava uma coisa, quem se humilha diante de Deus será exaltado perante os homens. Davi, ele se humilhou diante de Deus, ele se quebrantou diante de Deus. Ah, mas por que Davi foi aprovado? Vamos pegar um pouquinho do histórico de Davi. Basicamente, Davi ele foi escolhido, foi ungido, beleza, ali um homem diferenciado, mas aqui ele errou. Ele não consultou com detalhe o que a Bíblia dizia de como deveria carregar a arca. E por conta disso Uzá foi fulminado. E a arca teve que ficar parada lá. Ele foi lá, conquistou, mas trouxe do jeito errado. Davi fez o recenseamento lá e matou um monte de gente. Depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia. Errou também, não era para ter sido feito. Davi cobiçou uma mulher, adulterou com a mulher, teve um filho com a mulher, mandou matar o marido da mulher. Davi errou em muito na educação dos filhos. Ei, mas esse Davi é o mesmo Davi que você está falando? Exatamente. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, ela desnuda os super-heróis delas. Ela mostra que eles eram homens e mulheres comuns como nós, mas que eles quebrantaram o seu coração diante do Senhor. Mesmo Davi, com tudo isso, ele se torna aprovado. Tem um texto que me impacta muito em Atos, que conta a respeito de Davi. Atos 13, 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Ei, Davi errou, Davi falhou. O que Davi fez de diferente? Davi, ele se arrependeu. Davi, ele não foi pautado pelo passado de erros, mas pelo futuro que o Senhor tinha para ele. Davi é um exemplo de entrega completa. E algumas lições que eu tiro aqui: nunca tenha vergonha de se expor em nome do Senhor. Uma das coisas que nós fizemos mais nesses dias aqui foi pregar, foi evangelizar, foi levar uma palavra de conhecimento. E às vezes as pessoas nos rejeitavam, falavam que não queriam, mas milagres aconteceram, coisas profundas. Hoje, ali na feira, eu encontrei, olha que interessante, eu falei, eu vou comprar um bonezinho para correr, um bonezinho simples, e vou ver se eu encontro uma bermuda aqui para o meu filho, né? Bermuda para ele surrar, brincar um pouquinho assim. Daí beleza, eu fui numa banca onde o cara bordava boné.
Cheguei lá, fui conversar com ele, ele falou, eu não estou podendo conversar muito não, eu queria puxar um assunto ali, não posso conversar muito não, tal. Tá bom, daí ele estava com um cliente, só que ele se embananou lá, para fazer o que ele tinha que fazer, porque ele ia bordar, daí ele olhou para mim e falou, você sabe desenhar? Faz uma âncora aqui para mim. Eu falei, espera aí, desenhei uma âncora para ele, ele falou, nossa, ficou boa, do tamanho certinho de pôr na camiseta, tal, gostei demais. Daí eu já comecei a explicar para ele sobre âncora, tal. Ele falou, gostei de você, você ia comprar um boné? Não compra não, escolhe o boné que você quiser que eu vou te abençoar. Eu falei, eita. E começou a falar, olha, não é todo mundo, ninguém quer ajudar o outro. Eu falei, eu vim aqui abençoar, e o cara começou a profetizar na minha vida, nem cristão é, enfim, foi um negócio doido, o cara que estava esperando ali, só ficou olhando assim. Daí eu saí dali, depois de liberar uma palavra, eu fiquei uma meia hora lá, saí dali, falei, agora eu vou procurar bermuda. Cheguei numa outra barraca, um senhor, daí falando, né, é o termo que eu vou usar aqui, porque é assim que eu interpretei, falando um pouco enrolado, não entendia, né, daí eu falei, deve ser Paraguai, deve ser da Argentina, outra, daí ele falou, não, eu sou brasileiro mesmo, sou brasileiro, alguma coisa assim mesmo também falou para mim, sabe, daí, eu falei, você é brasileiro, mas então você é descendente? Ele falou, não, eu sou índio. Eu falei, que legal. Daí eu conversando com ele ali, dei uma atenção para ele, ele pediu para a mulher que estava para ajudar ele até a vender as coisas lá, perguntei da bermuda, ele disse que não tinha, só tinha uma só lá, que estava parada, ele tinha esquecido as bermudas, conversei, depois de um bom tempo, eu falei, olha, o senhor é diferenciado. Ele falou, mas você sabia que aqui ninguém conversa comigo? Estou aqui e tal, e de repente chegou um rapaz de bike, esse rapaz cumprimentou ele, eu falei, olha, esse homem, ele tem uma certa deficiência, e ninguém aqui dá atenção para ele, e eu comecei a dar atenção, sabe como que ele me chama? Eu falei, não, daí ele falou, vem cá, daí chamou o rapaz, falou, como que você me chama? Pai. Eu falei, eu quero orar pelo senhor, comecei a ministrar na vida dele ali, né, aquele homem começou a me contar mais da vida dele, foi algo muito forte, abriu seu coração, entregou a sua vida, de hora que eu estava saindo, eu falei, pera, você é diferenciado, você veio aqui e me trouxe paz, você falou para eu ir ali ver a paz, que você ia fazer, mas você me trouxe paz, estou a bermuda para você de presente, me deu a bermuda, eu falei, mas eu vim comprar a bermuda, ele falou, não, daí o Espírito Santo falou para mim assim, olha, quando você faz o que eu te peço, eu proveio tudo o que você precisa. Eu falei, uau, que isso? Às vezes nós limitamos a Deus. Por quê? Porque, gente, é claro que Deus te dá a força e a inteligência para trabalhar, o seu recurso, o seu salário vem do seu trabalho. Mas quem te dá o seu trabalho é Deus, a sua fonte de provisão não é o seu trabalho, é Jeová Jirê. E às vezes nós começamos a trocar as coisas. Quando eu faço aquilo que o Senhor pede para eu fazer, Ele me mima com aquilo que eu queria, de uma forma sobrenatural. Uma outra lição que eu tiro com Davi, nunca tenha vergonha de adorar. Davi não teve vergonha de adorar. Você vai ter ainda a oportunidade hoje de adorar com músicas ainda aqui. Se soltar um pouco mais, expressar a sua adoração. E também jamais deixe de se humilhar diante do Senhor. Foi tão profundo o que aconteceu, que o tabernáculo de Davi, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele remete à igreja. E diz que quando o tabernáculo for restaurado, dizia a profecia, é exatamente as características da igreja que nós temos hoje. No entanto que a história de Davi é tão profunda, que a raiz de Davi é o próprio Cristo, que veio dessa descendência, por causa do legado dele. Mas Davi não foi um homem perfeito, mas ele foi um homem aprovado. E eu queria orar por você neste momento, mas antes de eu orar por você, eu queria lembrar você, como uma síntese, de algumas coisas que Deus deixou para o nosso coração nessa noite, para que você não se esqueça mais. Primeiro, que a busca da intimidade nos traz a bênção, mas a busca da bênção não traz intimidade.
você precisa buscar intimidade com Deus. Uma outra lição que nós aprendemos, que a sinceridade, ela não substitui a forma certa de fazer as coisas de Deus. É preciso de Deus. A sinceridade, ela é essencial, mas não é tudo no ministério, para o ministério. Outra lição que nós aprendemos aqui, quando você quer ver a glória de Deus, você precisa cuidar do processo e do resultado. A arca não foi feita para ser carregada em carro de boi. Você precisa ter persistência e zelo. Uma outra lição, nós precisamos pedir algo que possa sustentar o fogo de Deus. Se não tiver a sarça, não podemos pedir o fogo. Também, não tenha receio de ser extravagante, inovador e diferente, como Davi foi, mas sempre faça em espírito e em verdade. E uma outra lição, não dá para buscar dignidade e a divindade ao mesmo tempo. É isso mesmo. Quem não quer levar pedrada, não vai construir nada para mudar a história de pessoas e da sua geração. O ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. E uma última lição, a glória de Deus é para aqueles que desejam entregá-la ao mundo. Não é para você, é para você entregar, para você mudar realidades. E agora eu queria orar pela sua vida. Se você puder fechar os teus olhos, e eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa palavra. Essa palavra, apesar de personagens como Zá e Mical, nós temos aqui uma história, 4 personagens, mais 2 destinos. O Zá e Mical se perderam no caminho. Já Obed-Edom e Davi entenderam o que é ser abençoado, o que é ser próspero, e escolheram a melhor parte. E você hoje também tem o poder da escolha nas suas mãos. Jesus está neste lugar. Jesus está andando aqui, Ele está curando, e Ele está te tocando. O Espírito Santo já falou muito com você nessa noite. Mas você precisa responder a Ele. Dizer para Ele que você quer Ele no seu coração. Dizer para Jesus, Jesus, assim como Davi foi aprovado se arrependendo, eu me arrependo dos meus erros. Jesus, eu te reconheço como único e suficiente Salvador da minha vida. Você precisa escolher no seu coração, e isso ninguém pode fazer, é individual. E nesse momento eu queria, antes de orar, com os teus olhos fechados, fazer esse convite para você, de uma forma muito especial. Você entrou até aqui, e o Senhor, Ele te vê como aprovado, como aprovada. Você entrou nesse ambiente, o Senhor te vê como abençoado, como abençoada. O Senhor te convida daqui para as nações. Ele te convida a você olhar para o propósito dEle, que é maior do que as nossas intenções. E Ele quer te dar uma vida eterna e o seu nome escrito no livro da vida. Mas você precisa escolher a Ele. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, uma noite de decisões, uma noite de milagres, uma noite do sobrenatural. Pai querido, eu te peço que o Senhor escreva o nome desses queridos no livro da vida e do Cordeiro, onde ninguém pode arrancar. E de cada um, Pai querido, que tomou sua decisão e está sentado, mas que a convicção está tomando conta do seu coração neste momento. Pai querido, que eles tenham os seus pecados perdoados, uma nova história para eles, em nome de Jesus. Eu os abençoo, Pai querido, com toda sorte de bênção, e abençoo também, Pai querido, toda esta igreja, Pai querido, que assim como já profetizamos, o espírito de Mical, Pai querido, que às vezes tenta se levantar, ou o espírito de usar, seja arrancado deste ambiente, mas que aqui, Senhor, se encontre pessoas abençoadas e prósperas em todos os níveis, Pai. Eu declaro sobrenatural, eu declaro essa nova estação, eu abençoo, Pai, cada líder aqui, cada voluntário servo, voluntário vocacionado, em nome do Senhor Jesus. Toda a glória a Ti, amém e amém. Amém, aleluia.